Peraí. Ok. Ils ont envoyé les jésuites Eles envoyaram os jesuítas. pour implanter la religion catholique. Aí eles levaram os jesuítas para implantar a religião católica. Parce que eux, ils priaient le Dieu, le Père Tout-Puissant avant. Porque eles oravam o Pai Todo-Poderoso. Ma mère priait Yeshua, A mãe dela orava Yeshua, le Messie. o Messias. Messias. Et eux, ils ont refusé. E eles recusaram uma parte Il y a une partie qui a refusé. uma parte recusaram. Ceux qui ont refusé, Esses que recusaram, ils ont pris des grosses pierres. eles pegaram grandes pedras. Ils ont attaché aux pieds Eles colocaram amarrados nos pés les enfants. as crianças. Ils ont lancé dans le fleuve, Eles jogavam no rio, là où il y avait des grands caïmans. onde tinha grande Les caïmans, les crocodiles. aí onde tinha os crocodilos. Donc, on jetait ton enfant dans l'eau pour que le Eles crocodile jogavam mange, as crianças na água, pour que le père voie porque o pai veja, comme ça il va fêter. assim eles aceitarão, Mais ils n'ont pas accepté. e eles não aceitaram. Ils ont préféré mourir. Eles preferiam morrer. Ils ont emmené. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Ils ont emmené à Brazzaville Eles levaram a Brazzaville des Sénégalais, do Senegal, du Sénégal, les Noirs du Sénégal, os pretos do Senegal, pour tuer le peuple do congolais Senegal, para matar o povo cangolês et les Congolais au Sénégal, e o cangolês no Senegal, pour mater le peuple para sénégalais. matar o povo do Senegal. Et c'est pour ça que la religion catholique a été acceptée, E é por isso que a religião católica foi aceita, parce qu'ils avaient peur de porque mourir. eles estavam com medo de morrer. Ils tuaient tout le monde. Eles matavam todos. C'est à cette époque Foi a essa época qu'ils ont pris les Noirs que eles pegaram os pretos qui résistaient, que resistiam, qu'ils ont emmenés en esclavagisme. que levaram para serem escravos. Para serem escravos. Para serem C'est à escravos. partir Ok. de là. Ah, eu quero fazer uma pergunta. Quer dizer que os cangolês Ele veut te demander une question. Les Congolais falava parlaient, e orava para Yeshua, o Messias, ils priaient à Yeshua, au Messias. há muitos séculos atrás. Há beaucoup de siècles en arrière. Beaucoup de siècles. Quando os jesuítas então vieram para a África, Quando les jésuites sont venus en Afrique, então eles impuseram Jesus à força ils ont posé Jésus à la force para que se adorasse Jesus, pour qu'il s'adorasse, pour qu'on adore Jésus, o Deus solar. le Dieu solaire. É isso mesmo? C'est ça. C'est ça. Você sabe. Muito bem, vocês estão aqui, prezados telespectadores, vendo ao vivo Vous êtes en train de voir exatamente uma africana une africaine que é francesa hoje, qui est française aujourd'hui, que é francesa, cidadã da França. Ah, o nome dela é Anielce. Agnès. Son Anies. nom s'appelle Agnès É. E ela então está dando esse depoimento, et elle est en train de donner ses depoimento do verdadeiro Messias du vrai Messias que Roma que Rome trocou pelo Messias Jesus, qui a changé pour le Messias Jésus, o Messias solar, le Messie solaire, que todos os seres humanos que tous les êtres humains estão sendo enganados por esta adoração falsa. ils sont trompés pour cette adoration. E vocês viram exatamente, Et vous avez vu exactement, vocês viram que quem não aceitava Jesus, vous avez vu que qui acceptait pas Jésus, eles matavam ils matavam as crianças ils tuaient les enfants para poder as pessoas aceitar Jesus à força. pour que les personnes acceptent Jésus de force. Isso é incrível. Ça c'est incroyable. Uma das coisas que eu quero deixar bem claras aqui, prezados telespectadores, é exatamente deixar na mente de cada um que o que aconteceu exatamente, como foi então que o nome passou, o nome Kadosh, o nome Yeshua, passou na boca ali da cidade de Avne, na cidade de Jerusalém, passou posteriormente para o nome de um demônio. Bem,
o nome que eles chamavam para criticar o nome do Mashiach. Aqueles que não aceitavam Mashiach e Yeshua, eles então tiravam o Aim, ficando então com a expressão Yeshu. Os africanos, a maioria deles são de origem hebraica e aramaica. Os africanos falavam essas línguas no passado. As expressões como Oxalá, Exu, hoje que se vê no mundo espiritual deles, na verdade veio de origem, a etimologia veio de origem semita, hebraica. Por quê? Porque a expressão Yeshu significa o demônio que não enxerga, o Messias ungido que não vê. Era um pejorativo termo que era usado para os seguidores dos talmidins que seguiam a Yeshua Natsiri. Veja, prezados ouvintes, que preste bem atenção, que Yeshua Natsiri não tem nada a ver com Nazaré. A palavra Nazaré, cidade de Nazaré, nunca existiu na época. Aquele texto que diz assim, e lá em Nazaré, como disse o profeta, que ele iria ser criado. Mentira! Não existe esse texto no original. Natsiri significa das raízes da oliveira de Israel. Nada tem a ver com essas expressões. Pois bem, eles, para pejorativamente banhar os discípulos vergonhosamente com um termo pejorativo de dizer que eles estão seguindo o Messias cego. Eles então começaram a dizer, adoradores do Messias cego. Então em hebraico se usava Yeshu, Talmidins Yeshu. Eles usavam esses termos para mangar, para criticar daqueles que queriam seguir o Mashiach. Foi daí que nós temos o outro termo que veio do grego, que veio do latim primeiramente, veio do Egito, que é Isus. E depois veio o termo exatamente em grego, que também era Isus Cristo. Você poderá ver que houve uma harmonia no mundo espiritual, tanto no hebraico Yeshu, quanto no grego, quanto no latim, de uma deidade pagã, que gradativamente foi substituída a pessoa do Messias verdadeiro por aquele que na realidade não era aquele que seria o que morreria e o que cumpriria sobre ele as profecias, prezados ouvintes. Porque em nenhum outro nome há salvação, está lá em Atos 4, versículo 12. Porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Bem sabia Hassatã que isso iria acontecer. Hassatã sabia que no futuro os apóstolos escreveriam esse texto, então ele se adiantou, ele já programou um nome há 2000 anos antes para introduzir no lugar do verdadeiro. Sempre ele fez isso. Existe na Torá então estes níveis pelo qual você consegue decifrar, entender, distinguir, adentrar dentro do portal da Torá. A partir daqui em diante, alguns até defende, não, mas o nome não é Yehoshua, Yeshua é Yehoshua. Se você por acaso fazer uma pesquisa, um drachá dentro do contexto, quem é Yehoshua, está correto. Quem é Yahushua, está correto. Todos esses nomes têm o mesmo sentido. Vejam, porém, queridos, que só tem um nome que tem a mesma raiz gimátrica da Torá e a mesma raiz gimátrica do nome do Eterno. E este nome, prezado telespectador, é Yeshua. E Yehoshua, por exemplo, significa o Messias que virá, o Messias que vem. Porém, nós queremos que as pessoas entendam que dentro das 22 letras do alfabeto hebraico, como você já sabe, tem este valor numérico que mostra certas situações que, por outro jeito, você não veria. É o caso que está lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 18. Os apóstolos usavam muito a gimatria, a cabala, o número gimátrico, quando ele diz: aqueles que têm sabedoria, a palavra em hebraico é aqueles que têm cabala, em hebraico, aramaico. Calcule o número da besta, ou seja, a gimatria. Calcule o número gimátrico e o seu número é 666. Aqui nós temos uma situação interessante. Existia bastante gimatria naquele período. Pois bem, vocês poderão perceber que o alfabeto hebraico, cada letra
e significa um número, como vocês estão vendo aí, meus prezados ouvintes. Vocês já sabem que a raiz do nome do Eterno, somando finalmente, é 8. Vocês também já sabem, prezados telespectadores, que a raiz do nome da palavra Torá, instrução, também é 8. E eu não posso deixar de dizer e enfatizar várias vezes que o nome, a raiz do nome Yeshua também é 8, prezados ouvintes. Porém, os outros nomes como Yahoshua, Yehoshua, Yaohoshua, Yehoshua, Yaohoshua, todos estes nomes, por exemplo, o nome Yahoshua, ele tem um valor numérico de 391. O Yud vale 10, o Re 5, o Vav 6, o Shin 300, o Ain 70. Ou seja, 391 tem a raiz guimátrica 13, que é o número de Ahavá, amor, que aponta para o 4, o Eterno, as 4 consoantes. Não é um nome errado, está correto. Veja também que a raiz numérica do nome Yahoshua é 4. Assim acontece com todos os outros nomes. A estas alturas, vocês poderão entender que os sinais dos nomes que são colocados apontam que esses nomes, Yehoshua, Yahoshua, nenhum desses nomes tem a mesma raiz do número 8 que tem em Yeshua. Agora, antes de conferir os outros nomes, gostaria de falar da profecia de Yeshayahu, onde diz: eis que uma moça jovem, não é virgem, viu, queridos, conceberá e dará luz a um filho, e chamará o seu nome de Emanuel. A palavra Emanuel quer dizer Elohim entre nós, conosco.